Olá, seja bem-vindo! Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, assista. Vou deixar aqui no card para você entender a diferença de uma PA para uma PG. Nesse vídeo é a nossa primeira aula de PA. A gente vai ver a fórmula do termo geral. Eu coloquei esse exemplinho aqui, 5, 7, 9, 11, 13 e 15. O que significa isso? O 5 para o 7, eu vou somar 2. Vou colocar aqui em cima. Eu somo 2. O 7 para obter o 9, somo 2. 9 para o 11, somo 2 e assim por diante. Isso caracteriza o PA, a soma constante. Essa soma a gente chama de razão. No nosso caso aqui é o 2. Então, vou colocar assim, razão. No nosso caso aqui, a gente indica geralmente por um R minúsculo, é o 2. E a gente vai colocando aqui, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo e assim por diante. Então, eu vou chamar de primeiro termo, é o A1, que no nosso caso é o 5. O segundo termo é o A2, que no nosso caso aqui é o 7. E assim por diante. A gente chama de N o número de termos. É o número de termos. A PA ela pode ser até infinita, depende do que o exercício vai pedir aí pra gente. Então, eu sempre vou ter a razão, é muito importante. O meu primeiro termo numa PA é muito importante e eu posso ter ali uma infinidade de termos. O exercício pode vir, por exemplo, e me pedir para calcular o A8. O que significa o A8? O termo que ocupa a oitava posição. O número de termos aqui, o N, é a posição do número na sequência. Não significa que é um número, é a posição dele. Por exemplo, o 13, ele está 1, 2, 3, 4, 5. Ele está na quinta posição. Deixa eu corrigir o meu 11 aqui. Ele está na quinta posição. Então, o A5 é 13. Ou seja, o número que está na quinta posição é o 13. Essa é a ideia de PA, sequência, é ordem, tá? Então, ele pode pedir para mim, por exemplo, o A8. O A8 é um número pequenininho. Então, eu posso fazer aqui, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. Vamos ver se deu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O meu oitavo termo aqui, é o 19. Fiz sem sofrer. Porém, ele pode te pedir esse termo aqui, o A81. Você até pode construir 81 termos, continuar a sua sequência ali até chegar no 81º termo. Porém, isso vai te dar um trabalho, a chance de você se perder no meio do caminho, de você esquecer alguém no meio do caminho, é gigante. Então, qual é a ideia da PA? É para isso que é essa aula, é isso que eu quero que você aprenda aqui. Observa, eu vou fazer primeiro para essa nossa sequência aqui e depois eu vou fazer um termo geral. Olha o que eu tenho, o A1 no nosso caso aqui é 5. O A2, vê se não foi essa conta que eu fiz, o A1 que é 5, mais 2 que é a razão. Para eu calcular o A3, que no nosso caso aqui, no nosso exemplinho é o 9, vê se não foi essa conta que eu fiz, 5, aí eu somei 2, que deu 7, e somei 2 de novo, que deu 9. Então, eu fiz 5 mais 2 mais 2. Vamos fazer mais um? O A4, seguindo a mesma linha de raciocínio. Eu posso fazer 9 mais 2, sem problema nenhum. Mas eu vou fazer aqui, vindo lá do 5. 5, 2, 2 e 2. Então, vai ficar 5 mais 2, mais 2, mais 2. E assim por diante. O que eu quero que você perceba aqui, esses termos eu posso generalizar. Vê se não vai ser a ideia, o A1 eu vou escrever desse jeito. O A2, olha como que eu vou reescrever. É o primeiro termo, que é o A1, mais o 2, que é a razão. Olha o terceiro termo, quem é,
o 5 mais 2 mais 2. É a razão duas vezes. Então, eu posso escrever duas vezes a razão. Esse 5 aqui eu vou escrever como o A1. O A4, olha o que está acontecendo com a minha sequência. Ó. É o A1 e a razão um monte de vezes. No nosso caso aqui, 3 vezes. Olha o que é legal você perceber e daí a gente tem a fórmula. A ideia é o seguinte, ó. Quando o meu termo aqui é 4, aqui é 3. Quando era 3, eu somei duas vezes a razão. Quando era 2, eu somei uma vez a razão. O que significa isso? Que vai ser sempre ó, o A1, a razão, quem vai variar é esse número. E esse número varia como? De acordo com o índice que está aqui, com a posição do meu número. Vai ser sempre um a menos. Como assim, Eleonora? Se eu quisesse calcular, por exemplo, ó, o A23. Se eu tiver o A1 e a razão, eu consigo calcular o A23. Quem é o termo que vai estar aqui do lado da razão? 23 menos 1. 22, ó. 4 menos 1, 3. 3 menos 1, 2. 2 menos 1, 1. E daí a gente generaliza a fórmula. Se eu quiser calcular o A81, que foi o termo que eu pedi ali, ó. Quem que vai ser o A81? Eu preciso do A1 e preciso da razão. Quantas vezes eu vou usar a razão? Uma vez a menos. É o 80. Olha lá no desenho, vê se não é isso que a gente fez, ó. Para chegar aqui no 15, o 15 é 1, 2, 3, 4, 5, o sexto termo. Quantas vezes eu tive que somar 2? 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, a ideia vai ser essa. Eu vou pegar o primeiro termo e como a razão é constante, é sempre a mesma coisa, eu vou somar a quantidade de termos ali da razão. Um a menos, uma unidade a menos. Então, o A81 ó, é A1 vezes 80R. Olha como é que fica bem mais fácil. O A81 vai ser o A1, que é 5, mais o 80 vezes a razão. A minha razão ali é 2. Então, eu vou ficar aqui com 5, 80 vezes 2. Resolve multiplicação primeiro. 160, 5 mais 160, 165. Ou seja, o meu A81 é o 165. Se você não conhece a fórmula, você ia ter que ficar somando 2 em 2, 2, 2, até chegar no 165, que dá um trabalhinho aqui pra gente. Ah? O que a gente vai fazer aqui agora? Ó, eu vou generalizar isso. Quem que é a fórmula do termo geral da PA? É eu descobrir aqui, ó, o AN. O que significa N? Um termo qualquer, o termo geral. Quem que vai ser a minha formulinha? A1, vou depender do A1 e da razão. Quantas vezes eu vou multiplicar aqui? Lembra que é sempre um a menos, ó. No 81 foi o 80, no 4 foi o 3, no 3 foi o 2. Então, se aqui é N, a gente representa assim, N menos 1 vezes a razão. Olha quem seria o meu A8, que a gente fez na mão e viu que era o 19. O A8 vai ser o A1, mas ó, no lugar do N eu coloquei o 8. Então, no lugar do N eu vou colocar o 8. 8 menos 1 vezes a razão. O A1 é 5, 8 menos 1 é 7, a razão é 2. 7 vezes 2, 14, mais 5, 19. Claro, se for um termo pertinho, que está pequeno, que é fácil de fazer a conta, faz na mão. Mas se ele te aperta um pouquinho, se ele pede um número maior, fica mais difícil. O que eu quero que você decore, o que é fundamental que você decore aí para as provas que você vai fazer? Formulinha do termo geral. Fundamental que você decore mesmo. Ah, Leonora, mas eu entendi. Maravilha. Se você entendeu, excelente. Mas é fundamental que você decore. Você vai precisar dela para suas provas, para sua teoria aí. Já faça a sua folhinha de fórmulas. Vamos fazer só mais um, só para ver se você pegou a ideia mesmo. Vou aproveitar a própria sequência. Se ele pede para a gente, por exemplo, ó, o A103. Quem que é o A103? Vai ser o A1 mais desconta 1, ó, 102 vezes a razão. Pode jogar assim direto, pode escrever a formulinha do termo geral direto.
Então, vai ser o A1, que no nosso caso é 5, mais 102 vezes a razão, que no nosso caso é 2. Então, o que a gente vai fazer? 5, 102 vezes 2 dá 204. 5 mais 204 vai ser 209. Esse vai ser o nosso A103. E assim serve para todos. Eu quero calcular o A24. Quem que vai ser o A24? A1 mais 23R. Faz o cálculo. Eu quero calcular o A206. Quem que vai ser o A206? A1 desconta 1. 205R. Eu quero calcular o A78. Quem que vai ser o A78? A1 desconta 1. 77 vezes a razão. E assim por diante. Se eu souber qualquer número, se eu souber o A1 e a razão de uma sequência, de uma PA, eu consigo descobrir qualquer termo dessa PA. Essa aula é muito importante, é curtinha, mas é muito importante. A minha sugestão agora é que você pegue um monte de exercícios bem iguaizinhos e resolva um monte. Eleonora, isso é tudo de PA? Não. Inclusive, eu tenho uma historinha bem legal, um vídeo que pode ser continuidade desse daí, que eu conto a história do Gauss, que foi um menino de 10 anos que escreveu a teoria de PA, que descobriu a soma da PA, que descobriu muita coisa importante aí pra gente. Eu vou deixar o card, vou deixar aqui na sequência para você assistir, tá? Tem mais coisas, tem mais vídeos da PA. Essa daqui é a nossa primeira aula, para você entender o termo geral. Pratique, faça muitos exercícios, entenda e assista os demais vídeos. E se você gostou do vídeo, se você entendeu, se você vai continuar estudando, não deixe de comentar aqui para mim, dá seu like, se inscreve no canal se ainda não está inscrito, porque isso ajuda a gente a crescer. Bom, um abraço, bons estudos e eu te espero no meu próximo vídeo.